Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou coordenador e terapeuta e atuo na área de dependência química e processos de autoconhecimento. E no vídeo de hoje nós estaremos falando e estudando sobre o comportamento humano. Tamo junto? Você é capaz de compreender todos os aspectos do comportamento humano? Mesmo um especialista no assunto tende a responder que não. Afinal, são tantas as variáveis e mistérios que envolvem o nosso modo de ser e agir que é praticamente impossível dar conta de toda essa complexidade. Ainda assim, nada impede que possamos entender aspectos gerais e buscar a compreensão sobre como funciona o comportamento humano e de que maneira ele é influenciado. Que tal agora a gente mergulhar nesse universo? Então, não deixe de acompanhar este vídeo até o final. Afinal de contas, o que é o comportamento humano? O comportamento humano ele pode ser definido como o conjunto de todas as ações físicas e emocionais que estão associadas a um indivíduo ou mesmo a um grupo social. Ou seja, são as nossas respostas aos mais variados estímulos do dia a dia, tanto de origem interna quanto externa. O mapeamento desses diferentes modos de agir nos permite identificar reações mais comuns em situações específicas. Ainda assim, dada a natureza humana e a possibilidade de escolha individual, nunca é possível determinar com precisão se um padrão de comportamento vai ser repetido ou não. Isso nos leva a definir o comportamento humano como um assunto complexo e cheio de nuances. Não é por acaso, que nós iniciamos aqui esse vídeo falando que nem o mais renomado dos especialistas seria capaz de esgotar esse tema. O que define o comportamento humano? Mas como são definidos esses comportamentos? Por que agimos da forma que agimos? E como os padrões se transformam ao longo do tempo? A resposta para todas essas perguntas está no espaço que ocupamos no mundo e as possibilidades que ele nos apresenta. Desde que nascemos até chegarmos à idade adulta, passamos por incontáveis mudanças. É a partir desse processo que, pouco a pouco, definimos nossa personalidade, traços característicos, caráter e reação diante dos desafios que se colocam em nosso caminho. Todas essas transformações e definições são influenciadas pelo meio no qual estamos inseridos, as pessoas com as quais interagimos, os detalhes da nossa cultura e as situações às quais somos expostos no dia a dia. Assim, cada um desses fatores tem influência no processo de construção do comportamento humano, tanto em nível individual quanto em nível coletivo. Alguns deles são instintivos, como tirar a mão ao contato de uma superfície quente. Outros são consolidados a partir de repetições e definições sociais de certo e errado, moral ou imoral. Por que compreender o comportamento humano? Enquanto seres humanos, entender as origens e características desse comportamento é uma forma de compreender a nossa própria existência, ou seja, é jogar luz ao entendimento básico de como evoluímos e moldamos hábitos e costumes com o passar do tempo, desde os tempos primitivos. É também aprender a diferenciar instinto de desejo ou objetivo. Bom, resumindo, é importante para percebermos como chegamos até aqui, quais são as nossas perspectivas e o que toda essa construção histórica tem a ver com o modo que você
individualmente vai reagir da próxima vez que receber uma crítica, for assaltado ou mesmo receber uma proposta de emprego. Os benefícios de se entender o comportamento humano. Bom, até aqui, né, a nossa conversa parece filosófica demais, né? Mas há uma razão para ser assim. Vale lembrar que toda essa compreensão pode trazer benefícios práticos para o nosso dia a dia. Vamos conferir agora algum deles. Desenvolver a empatia, praticar o autoconhecimento, melhorar as relações interpessoais, aperfeiçoar a comunicação, antever reações do outro, desenvolver a visão sistêmica. Todos os benefícios que nós acabamos de listar aqui têm alguma ligação, seja direta ou indireta, com o entendimento das relações em sociedade. E isso não é por acaso. Afinal, ao entender o comportamento humano, você se sente apto a tomar decisões mais assertivas em todas aquelas situações que envolvem pessoas. O terapeuta, né, e a psicologia humana. Vamos falar um pouquinho disso agora. Como uma metodologia focada no desenvolvimento humano, o terapeuta ele tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui. Bom, ele visa a maximização de competências comportamentais como forma de dar suporte para que o terapeuta, né, o cliente do processo, possa alcançar os seus objetivos. É uma construção que passa por desenvolver o autoconhecimento e entender o próprio comportamento, desde as crenças limitantes até os aspectos favoráveis. A partir dessa compreensão, fica mais fácil projetar um planejamento eficiente e factível que gere realização no lugar das novas frustrações. Isso vale especialmente porque todas as conquistas passam diretamente pelo terapeuta e as decisões por ele tomadas. As mudanças no comportamento nas diferentes fases da vida. Sim, o nosso modo de agir não é estático. O que seria uma escolha hoje pode já não ser mais amanhã. Comportamentos que são aceitos para uma criança podem não ser bem vistos quando desempenhado por adulto. Tudo isso faz parte da complexidade inerente à nossa existência. Por isso, vale a pena analisar algumas diferenças percebidas em diferentes fases da vida. Vamos falar primeiro da fase infantil. Em nossos primeiros anos, ainda temos pouca autonomia ou mesmo consciência para desenvolver comportamentos que possam ir além do instintivo. Se temos fome, sede ou precisamos que a fralda seja trocada, a reação é o choro. Essa é a maneira mais simples para demonstrar a insatisfação. Mas a infância é também um período de intensa aprendizagem. Na maior parte do tempo, assistimos comportamentos de adultos e tentamos reproduzi-los. É dessa maneira que assimilamos novos conhecimentos e possibilidades de ação. Isso tudo até que chegamos à adolescência e descobrimos um mundo antes desconhecido. Nesse momento, as relações sociais se intensificam e exigem novas posturas. Queremos mais liberdade e sentimos a necessidade de tomar decisões por conta própria. Seguimos nesse ritmo de novidades constantes e descobertas até chegar à idade adulta, na qual os novos objetivos e o início da vida profissional trazem perspectivas diferentes. A fase adulta, a maturidade, essa é uma característica cobrada constantemente de quem se torna um adulto. Aqui, a tão sonhada liberdade é uma realidade e exige ações e pensamentos próprios. Afinal, você é o responsável agora. A necessidade de se encontrar em uma profissão e de atender às expectativas da família e dos amigos são aspectos que pesam e tendem a moldar
o comportamento humano nessa fase. Com isso, as cobranças também se multiplicam e definem muito do caminho escolhido para se seguir. O objetivo, claro, é alcançar o sucesso, independente do conceito individual que ele assuma. Isso sem deixar de lado a qualidade de vida, muitas vezes encarada como um tempo livre para praticar hobbies ou mesmo viajar. Mais tarde, depois de consolidada a carreira e construída uma família, a preocupação se volta para o financeiro e o comportamento também se molda de acordo com o novo momento que você está vivendo. É preciso pensar no futuro, nos filhos, na aposentadoria. As transformações não parecem ter fim. Ao olhar para o passado, quando já tiver chegado até aqui, é possível que o indivíduo ele perceba que seu modo de ser e de agir já não é mais o mesmo de antes. Os traumas e os reflexos no comportamento humano, como já destacamos aqui, as definições do comportamento humano estão intimamente ligadas com as experiências vividas do indivíduo. Seguindo nesta lógica, é fácil perceber como os traumas experimentados podem influenciar nas nossas condutas e atitudes. Novamente, isso vale para um nível pessoal e coletivo. Uma pessoa que sofreu um acidente de carro, ela pode ter receio de voltar a dirigir, por exemplo. Por outro lado, a experiência também pode servir para que ela passe a prestar mais atenção aos pequenos detalhes e não se coloque em uma situação vulnerável, que poderia dar chance para a repetição do trauma. O mesmo vale para as tragédias coletivas, as pessoas que passaram por isso, que despertam sentimentos diversos, como a indignação e o medo. E nesse aspecto, podemos encarar os eventos traumatizantes como parte do processo de aprendizagem. É também a partir deles que nos habilitamos a definir o que é ou não uma conduta viável e, a partir daí, mudamos os padrões. Vamos conhecer agora fatos curiosos sobre o comportamento humano. Você já parou para pensar em alguns comportamentos bastante comuns que possuímos, mas nem por isso muito lógicos? Sabe aquela vontade de chorar durante um filme ou o gosto por músicas e livros tristes? A resposta ela está na empatia, a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, mesmo sabendo que se trata de uma situação fictícia. Afinal, quem nunca torceu e conversou com a mocinha da trama durante aquele episódio decisivo da série que você gosta? Outro fato curioso é o constrangimento gerado pelo silêncio, de não falar nada quando nós estamos próximos a alguém. A explicação ela está no modo como somos acostumados a viver em sociedade e a promover trocas quando gostamos da companhia de alguém. Ou seja, o silêncio ele é entendido como uma reprovação e reagimos tentando buscar um assunto em comum com aquela pessoa ou grupo social. O comportamento humano no ambiente de trabalho. Bom, como nós já falamos aqui, o comportamento humano na fase adulta está diretamente ligado ao universo profissional e aos desafios que ele oferece. Bom, nós aprendemos a nos portar dentro da lógica organizacional e balizamos nossas ações de acordo com o que é ou não aceito. Mas ainda que seja recorrente a busca pelo desenvolvimento na carreira, cada um possui a sua própria maneira de agir para chegar até lá. Como eu vou lhe explicar a seguir agora. Os estudos sobre o comportamento nas organizações, a disponibilidade de uma área de recursos humanos dentro das empresas não é mero acaso. A sua presença é uma forma de estabelecer padrões de comportamento e fazer gerenciamento do capital humano, de forma a garantir que a empresa e os colaboradores estejam satisfeitos.
Hoje, podemos dizer que esses estudos já são bastante avançados e dão conta de auxiliar os profissionais no desenvolvimento do trabalho. Eles nos permitem, inclusive, definir perfis de atuação de acordo com as características de cada indivíduo. E dentro dessa sistemática, nós temos o influente, essencialmente e criativo. É motivado por reconhecimento e possui perfil dinâmico. O dominante, focado em resultados, busca a realização e age de maneira crítica. O estável, privilegia os relacionamentos e valoriza muito o convívio harmônico. O conforme, apegado às normas e aos procedimentos, busca qualidade e organização. Vamos falar sobre comportamentos positivos e negativos no ambiente corporativo. E aí, conseguiu identificar qual é o seu perfil? Independente da resposta, existem determinados comportamentos que sempre são encarados de forma positiva no ambiente corporativo. Eles demonstram um profissional interessado e sempre são bem-vindos para quem deseja se destacar. Vamos conhecer alguns deles, ok? Percepção aguçada. Mantenha sua percepção sempre aguçada e esteja pronto para identificar qualquer resultado fora do normal ou situação que exige atenção específica. É sempre bom ter alguém por perto com o alerta ligado. Identificar soluções pontuais. Mais do que ser a pessoa que identifica os problemas, esteja pronto a oferecer soluções. Afinal, não basta apontar o erro se você for incapaz de mostrar um caminho melhor a ser seguido. Chega uma hora que parece apenas implicância. As pequenas atitudes do dia a dia contam. Levar um bolo que você mesmo fez para compartilhar com os colegas de trabalho, se oferecer para ajudar em uma tarefa ou mesmo ser o tipo de pessoa que anima o ambiente. Esses são detalhes que fazem a diferença. Comportamento organizacional. Cada empresa tem as suas próprias regras e normas de conduta. Entender esse conjunto de especificações ajuda você a agir da melhor maneira possível e evita que o seu bom desempenho como profissional seja manchado por uma atitude equivocada. Criatividade. Estamos na era da criatividade. Por isso, nunca abandone a sua. Oferecer soluções inovadoras que a maioria das pessoas seria incapaz de pensar é uma qualidade e tanto, muito valorizada por gestores, Eu ressalto aqui com vocês. Agora, quais fatores podem condicionar determinados comportamentos? Resumindo, tudo que já estudamos até aqui sobre esse assunto, o comportamento humano, não é estatístico e, ainda que previsível em certos casos, sempre está sujeito a alterações. Elas são condicionadas por fatores dos mais diversos. Além de tudo, aquilo que já citamos sobre a realidade na qual uma pessoa está inserida, os pequenos detalhes do dia a dia podem fazer a diferença também. Uma briga com um amigo, a chegada de uma gripe, uma gentileza inesperada. Mesmo nós, às vezes, nos surpreendemos com o modo como reagimos diante das situações. Vamos falar da importância do autoconhecimento para o comportamento humano. Ao falar do comportamento humano, você deve ter reparado que nos referimos algumas vezes ao autoconhecimento. É um motivo simples. Para entender o outro precisa primeiro olhar para nós mesmos. Se você é incapaz de saber o que move as suas ações, fica mais difícil se relacionar com as pessoas e se colocar no lugar delas, antes de apenas julgar. Da mesma forma, evoluir como pessoa ou profissional depende de reconhecer os pontos a corrigir e as virtudes a explorar. Como você deve ter reparado,
entender o comportamento humano não é algo exatamente simples, pois envolve inúmeras variáveis. Ainda assim, mesmo que você não escolha seguir como um estudioso da área, é importante ter noções mínimas de por que agimos, como agimos diante da vida. Isso é também entender um pouco de que somos e de quem somos no mundo. Individualmente, também vale fazer essa reflexão e olhar para dentro de si. Será que os seus comportamentos representam quem você gostaria de ser? Fica o questionamento, ou é também a oportunidade de sempre desenvolver novas competências e evoluir. E se você quiser acelerar o processo, verdadeiramente entender os seus comportamentos e potencializar as suas habilidades e virtudes para a conquista de seus objetivos, eu vou deixar um link aqui do Instagram, tá bom? Vou deixar também nos comentários, para você saber mais sobre esses assuntos e sobre o serviço dessa empresa que é a Parceiro Sóbrio, para estudar o seu padrão, o seu perfil comportamental. Tamo junto? E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no nosso canal e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Esse é um tema muito interessante, é algo que envolve todo o processo de humanidade e de evolução. O comportamento humano é algo que nós temos que constantemente estarmos estudando, aprendendo e principalmente evoluindo. Legal, família? Shalom, shalom e tamo junto. Vou deixar aqui o Instagram do Parceiro Sóbrio aí que vai te ajudar a coletar essas informações para traçar o seu perfil comportamental. Legal? Shalom, shalom. Valeu!